Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótoma e dando continuidade às nossas aulas voltadas para o concurso da Prefeitura de Fortaleza, seja para o cargo de professor ou pedagogo. Hoje nós vamos resolver aqui uma bateria de questões só sobre o último assunto, que foram os quantificadores lógicos e como é que a gente faz para negar esses quantificadores, como é que a gente utiliza os diagramas lógicos, o que são essas proposições categóricas. Então, tudo isso vai estar no material em PDF, são 15 questões, você basta clicar no link aqui da descrição. Além disso, aqui no link da descrição você vai ter acesso ao nosso segundo simulado aí de raciocínio lógico. Então, se você ainda não fez o primeiro, eu vou colocar inclusive o link do primeiro simulado, mas nós já temos aqui o nosso segundo simulado aqui abaixo na descrição. Antes de começar então aqui as nossas resoluções, eu só peço que você clique aqui embaixo em gostei se você estiver gostando desses vídeos, e se você não for inscrito, se inscreve também no nosso canal. Então o ideal é você baixar o material e tentar resolver sozinho, e só depois você retorna para o vídeo para que você crie então essa maturidade em resolver questões. Sem muita enrolação, vamos direto aí para a nossa primeira questão. Vamos então aqui resolver a nossa primeira questão da Fundatec, que diz o seguinte: considerando a proposição todo professor de estatística é professor de lógica, dizer que, de acordo com as regras da lógica para a negação a proposições quantificadas, a sua negação, ou seja, ele está pedindo a negação dessa proposição, vai ser qual? Observe que nós estamos aqui diante de uma proposição que tem um quantificador universal, que é todo. Quando eu generalizo alguma quantidade, ou eu digo que tenho todo, ou eu digo que tenho nenhuma, a gente está diante de um quantificador universal. E como eu quero a negação, eu estou atrás de um quantificador existencial aqui nas minhas opções. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer aqui. Observar quais das opções temos aqui um quantificador existencial. Então, se tiver um quantificador universal, você já ignora. Por exemplo, olha só o item A. Todo é um quantificador universal. Nenhum quantificador universal. Nenhum quantificador universal. Opção D ou opção E. Temos aqui, ó, existe e existe. Beleza, existe é um quantificador existencial. A segunda parte para negar esse tipo de proposição é você negar o nosso predicado. E qual é o predicado? O predicado é esse aqui, ó. É professor de lógica. Então tem que encontrar aqui, ó, não é professor de lógica. Não é professor de lógica. E observe que nas nossas opções aqui nós temos o item D, ó. Existe professor de estatística que não é professor de lógica. Esse aqui é a negação do nosso predicado. Ele colocou aqui o nosso conectivo, que é o quantificador de existência. Então o item D é o item correto. No item E ele botou uma troca aqui. Observe essa troca, ó. Existe professor de lógica que não é professor de estatística. Ele trocou as informações. Observe que é todo professor de estatística primeiro é professor de lógica. Aqui ele botou existe professor de lógica, que seria o segundo, nossa segunda categoria aqui, e botou depois a nossa primeira categoria, que seria professor de estatística. Ele fez essa troca aqui. Se ele tivesse colocado a outra ordem, voltaria para o nosso item correto, que é esse daqui. Então cuidado na hora da prova quando ele trocar isso aqui. Observe que ele deixou até na estrutura, ó. Colocou aqui, ó, quantificador existencial, e ele até negou aqui, só que ele negou a proposição errada, ele negou o predicado errado aqui. Vamos aí para a questão de número 2. A negação da proposição existe quadrado que não é retângulo. De acordo com as regras da lógica aqui, para quantificadores então ele está pedindo aqui a negação, e observe que a nossa proposição aqui tem um quantificador, e esse quantificador é um quantificador existencial, porque aqui eu estou dizendo que existe quadrado que não é retângulo. Então, se eu quero negar, eu preciso encontrar um quantificador universal. Se eu tiver aqui nas opções um quantificador existencial, eu já vou ignorar. Vamos observar aqui, ó. No item A tem nenhum é um quantificador universal, beleza. Todo é um quantificador universal, deixa. Existe é um quantificador existencial, não vou marcar. O item D, existe também é um quantificador existencial, não vou marcar. Então eu tenho aqui 3 opções para me marcar. Então observe que a primeira coisa é você colocar no quantificador universal. Se eu digo que existe quadrado, eu vou colocar agora o quê? Que todo quadrado que não é retângulo. Aqui no caso eu vou dizer que todo quadrado é retângulo, porque eu preciso negar aqui o meu predicado aqui. Se o predicado diz que não é retângulo, eu vou dizer que todo quadrado é retângulo. Então eu tenho que ter a proposição dessa maneira, ó, que todo quadrado é retângulo. Aqui no item A tem assim, ó, nenhum quadrado é retângulo. Eu acabei de ver que todo quadrado é retângulo. Então esse item aqui não é a minha negação.
O item B, todo quadrado é retângulo. Perfeito, ó, tá conforme a gente escreveu aqui, ó, todo quadrado é retângulo. E no item E tem todo retângulo é quadrado. Ele inverteu aqui as informações novamente. Na hora da prova, dependendo da sua ansiedade, talvez você olhe para esse item e acabe marcando. Você precisa ter cuidado com esse tipo de troca aqui. Primeiro aparece quem? O quadrado. E depois aparece o retângulo. Ele está dizendo que todo retângulo é quadrado. E conforme nós acabamos de ver aqui, a proposição teria que ser que todo quadrado aqui é retângulo aqui. Então ele teve essa troca aqui, cuidado na hora da prova. Então, questão número 2, item B de bola, vamos aí para a questão de número 3. A negação da proposição existe triângulo equilátero que não é isósceles. De acordo com as regras da lógica para quantificadores, ou seja, ele está pedindo aqui de novo a negação. E observe que essa questão segue aquele mesmo estilo da questão de número 2. Eu tenho aqui um quantificador existencial. Então, eu estou atrás de uma questão aqui, de um item que tem um quantificador universal. Observe que no item A tem existe é um quantificador existencial. O item B, quantificador existencial. E o item C, quantificador existencial. Você vai precisar ler isso aqui na hora da prova? Não, cara. Por quê? Porque para negar um quantificador existencial tem que ser por um universal. E aí você, economiza seu tempo na hora da prova ignorando a leitura desses 3 itens aqui. Porque basta olhar aqui para o quantificador e observar que esse item não pode ser a negação dessa proposição. Então, só pode ser o item D ou o item E. Bom, aqui tem dizendo que existe triângulo equilátero que, aqui é o nosso predicado, que não é isósceles. Então, eu tenho que encontrar um item que tem dizendo que é isósceles. Ou seja, eu tenho que tirar esse não aqui, é isósceles. Então, perceba o seguinte, que na nossa opção D tem todo triângulo equilátero não é isósceles. Observe que ele não negou aqui, essa parte do predicado onde tem não é isósceles. Então, esse item se torna falso porque ele precisa negar. E para negar que não é isósceles, eu encontro o item que diz que ele é isósceles. Olha só, o item é todo triângulo equilátero é isósceles. Observe que ele negou, então, aqui a última parte do nosso predicado, ou seja, o item é o item correto dessa questão. Vamos aí para a questão de número 4. A alternativa que apresenta uma sentença aberta com um quantificador universal. Observe que essa questão é um pouquinho mais teórica, né? Um pouco mais para você saber se você sabe o que é um quantificador universal ou não. E aqui a gente está pedindo então um quantificador universal, então a gente só vai olhar aqui as nossas opções e procurar justamente o que ele está pedindo. Algum dos municípios, algum é um quantificador existencial? Pelo menos um também é um quantificador existencial. Existe dentista, também é um quantificador aqui, existencial. E alguns advogados também é um quantificador existencial. E o único item correto dessa questão, que é o item E, tem qualquer engenheiro de segurança do trabalho pode participar da auditoria. Qualquer dá uma ideia geral, generalista, de total, ou seja, todo engenheiro de segurança do trabalho pode participar da auditoria. Ou seja, isso aqui é um quantificador universal. Ele pedia justamente a alternativa que apresentava essa sentença aberta com o quantificador universal. Item E, vamos aí para a questão de número 5. Vamos agora aqui para a questão de número 5. Essa questão eu resolvi na última aula, só que aqui eu vou te dar um outro prisma, um outro olhar para essa questão, porque ele te traz aqui um tipo de proposição um pouquinho diferente. Olha só, marque a alternativa que apresenta a negação da seguinte proposição. Lembrando que essa questão caiu para pedagogo lá em 2015. Pedagogo para 2015, caiu essa questão lá em raciocínio lógico. Então vamos lá, a gente quer a negação dessa proposição. Todo aluno que traz os livros para a aula é aprovado. Qual é a dica que eu dei no último vídeo? Bom, se eu quero negar essa proposição que tem aqui um quantificador universal, eu estou atrás de um quantificador existencial. Observe que no item A ele colocou um quantificador universal, no item B colocou um quantificador universal e no item D colocou também, qualquer é um quantificador universal. Só sobra um item que é o item C, que é aqui, algum aluno que traz os livros para a aula não é aprovado. Esse seria, então, o item correto, perfeito, você marcaria e já iria para a próxima questão. Porém, eu vou dar aqui uma atenção diferenciada nessa parte aqui, porque, observe, eu tenho todo aluno que traz os livros para a aula é aprovado. Eu tenho 2 verbos, eu tenho o verbo trazer e eu tenho o verbo ser aqui, Então, qual é o verbo que eu vou negar? Aqui nessa questão, eu não precisei pensar sobre esses verbos, porque só tem uma opção que tem o meu quantificador existencial. Se eu quero negar algum
algum quantificador universal, coloco um existencial e é por isso que eu já marquei o item C. Mas qual seria o verbo que eu teria que negar aqui? Observe que se eu falo assim, ó, todo aluno que traz os livros para a aula, você vai me perguntar, certo, e aí? Eu não consigo desenvolver, parece que a informação está incompleta, né? Ó, todo aluno que traz os livros para a aula, ok, o que acontece? Agora, se eu considerar a minha frase como sendo todo aluno é aprovado, aí tem um sentido completo. Ou seja, essa frase aqui, ó, todo aluno é aprovado, é a minha proposição principal. É aí que eu tenho que negá-la. E onde eu vou procurar o meu predicado é aqui, ó, é aprovado. E é por isso que, observe aqui nas opções, ó, algum aluno que traz os livros para a aula, ele manteve do jeito que estava aqui, ó, que traz os livros para a aula, ele manteve do jeito que estava lá, e colocou só a negação dessa parte onde tem é aprovado, ó, não é aprovado, porque basta negar o predicado da minha proposição principal, que é todo aluno é aprovado. Observe que eu posso ignorar isso aqui tudinho, ó. Isso aqui é uma informação que está especificando que tipo de aluno é esse. Então é só uma informação adicional, eu posso ignorar isso aqui e ler a frase que ela vai ter sentido. Ó. Todo aluno é aprovado, tem sentido já. E é por isso que eu não preciso negar esse verbo trazer, porque isso aqui é uma informação adicional para esse aluno aqui. Então, quando você estiver diante de uma proposição desse tipo, você observa quem é, então, a sua proposição principal, que no caso seria, ó, todo aluno é aprovado, então eu tenho que negar aqui que não é aprovado aqui, e eu tenho que trocar o quantificador universal pelo existencial, por isso que é o item C de caso. Vamos agora ir para a questão de número 6. A negação lógica da afirmação, todos os livros podem ensinar alguma coisa. Observe que nós estamos aqui querendo negar, então nós estamos diante de uma negação, e observe que nós estamos no quantificador universal, que é que a gente tem que ir atrás dos quantificadores existenciais. Aqui no item A nós temos o quantificador que é universal, não vou marcar o item A. Aqui no item B tem existe algum é um quantificador existencial, então pode ser o item B. O item C, nenhum é um quantificador universal, não vou marcar o item C. No item D tem todos, ó, todos também é um quantificador universal. E o item E tem alguns livros, observe que alguns é um quantificador existencial. Então só nessa minha primeira leitura já caiu aqui os 5 itens para apenas 2 itens que eu posso marcar. Tenho 50% inclusive de chance de acertar só sabendo essa troca. Ó. Se eu tenho aqui um quantificador universal, eu troco por um quantificador existencial. E aí a gente tem que negar agora nosso predicado, onde diz aqui, ó, podem ensinar alguma lição. No caso, eu teria que colocar aqui não podem. Não podem ensinar alguma lição. Vamos olhar aqui o item B. Existe algum livro que não ensina nada? Observe que ele não quis repetir aqui, ó, ensinar alguma coisa, ele colocou nada aqui. Então pode ser, a gente pode colocar o item B como sendo um item correto aqui da negação dessa proposição. Porque se eu ensino alguma lição, eu quero negar, eu boto dizendo que eu não ensino nada, né? Esse nada inclui, inclusive, alguma lição. O item L botou, alguns livros ensinam alguma coisa. Observe que ele não negou aqui, ó, não negou o meu predicado. Ele está dizendo que ensinam alguma coisa. E aqui a gente diz que não podem ensinar alguma coisa, ou seja, o item B é o item correto dessa questão aqui. Vamos aí para a questão de número 7. A negação, vamos lá de novo, a negação da sentença aberta, algum empregado está em situação irregular. Então nós temos aqui, ó, um quantificador existencial, algum, e eu quero a negação. Se eu quero a negação, eu só posso marcar um item que tiver um quantificador o quê? Universal. Observe que aqui no item A tem um quantificador universal, perfeito. Aqui no item B tem um quantificador universal, perfeito, que é o nenhum. Agora aqui, ó, nem todos os empregados. Observe que nem todos é um quantificador existencial. Aí você vai me falar, mas professor, tem aqui a palavra todos aqui, ó. Mas observe a ideia que tem aqui, ó, nem todos, ou seja, existe os empregados que não estão em situação irregular. Ou seja, aqui está subentendido a palavra existe. Ou seja, isso aqui é um quantificador, quando eu colocar nem todos, é um quantificador existencial. E para negar um quantificador existencial, eu tenho que utilizar um quantificador universal. Então, no item C, é um quantificador existencial, não posso marcar esse item. No item D, o algum, a gente já sabe que é um quantificador existencial. E aqui, ó, existe pelo menos um, também é um quantificador existencial. Então, de 5 itens, agora eu só tenho 2 itens fazendo uma simples troca de colocar o existencial para o universal. Então, você já consegue aqui, ó, evitar de ler aqui, ó, 3 itens, gastar a sua cabeça na hora da prova lendo 3 itens. E aí você vai focar apenas nesses 2 itens aqui.
Primeira coisa eu já fiz, já neguei aqui, já troquei o quantificador existencial pelo universal, pelos itens aqui. Agora a gente precisa negar o quê? A gente precisa negar o nosso predicado. Aqui está dizendo, ó, está em situação irregular. Como é que a gente faz para negar isso aqui? Bota não está. Então eu posso reescrever então isso aqui colocando na forma do todo, ó. Por exemplo, algum empregado está em situação irregular, eu posso colocar assim, ó, todo empregado não está, porque aqui está dizendo que está em situação irregular, eu vou botar não está. Então observe que para negar isso aqui eu poderia colocar assim, ó, todo empregado não está em situação irregular. Observe que no item A, ele botou aqui até no plural, mas não tem problema, eu coloquei no singular aqui, mas pode ser no plural. Todos os empregados estão em situação irregular. Ele não colocou, ó, que não está em situação irregular. Por isso que o item A não é o item correto, porque ele não negou o nosso predicado. Então, eu já sei, por eliminação, que o item correto é o item B. Mas por que vai ser o item B? Ó? Observe que nós temos aqui nenhum. E a gente sabe que para a gente colocar da forma do todo para a forma do nenhum, basta a gente negar o nosso predicado novamente, né? A gente já viu isso aqui na última aula. Eu quero colocar nenhum. Eu pego esse todo e esse não aqui, ó, tiro da nossa proposição e coloco nenhum. Então vai ficar assim, nenhum empregado está em situação irregular, porque eu não vou colocar o não e o todos, eu estou tirando todos e o não. Então vai ficar assim, ó, nenhum empregado está em situação irregular. Então essas duas proposições têm a mesma ideia, a mesma construção, os mesmos valores lógicos, só que eu posso trocar o todos os empregados não está em situação irregular, tirando o todo e esse não, colocando nenhum. Nenhum empregado está em situação irregular. Eu falei que esse tipo de questão onde tem o nenhum são as questões mais perigosas aí, que confundem muitos candidatos, muita gente erra esse tipo de questão. E observe que aqui no item B tem exatamente isso, ó, nenhum empregado está em situação irregular, conforme a gente colocou aqui, ó. Então vamos aí para a questão de número 8. Em determinado local, algum artista é funcionário público e todos os artistas são felizes. Sendo assim, é correto afirmar. Já que ele não está pedindo a negação, eu vou atacar o quê? Aqui, observe que nós temos um quantificador existencial e nós temos aqui um quantificador universal. E ele não está pedindo a negação. Se ele não está pedindo a negação, eu vou olhar aqui para os diagramas. Então, quando eu falo assim, ó, algum artista é funcionário público, eu posso representar por dois diagramas aqui, ó. Eu posso colocar um círculo para representar então aqui o artista, então aqui esse círculo vai ser o artista, e eu vou representar o círculo de vermelho para ser o funcionário público, que eu vou colocar FP aqui, ó, funcionário público, que é o que vocês desejam, estão almejando ao assistir essa aula aqui. Então observe que essa representação, eu estou dizendo, ó, que algum artista aqui, ele é um funcionário público, perfeito? E eu digo também assim, ó, que todos os artistas são felizes. Então eu posso pegar esse artista que está aqui, ó, de preto e colocar dentro desse círculo verde aqui, ó. Então isso aqui são as pessoas que são felizes. Então observe que pela minha representação, qualquer que seja o artista, seja ele funcionário público ou não, ele está dentro do meu círculo aqui de ser feliz. E qualquer que seja a pessoa feliz, eu posso dizer que é artista? Não, eu posso ter uma pessoa que é feliz aqui que não é artista. Então, com base nesse diagrama aqui, a gente consegue observar se os itens estão verdadeiros ou falsos. Observe que o item A, algum artista é feliz. Vamos lá. Algum artista é feliz. Se eu tiver um artista bem aqui, ele é feliz? Sim. Professor, mas todos os artistas são felizes? Sim, mas se todos são felizes, em particular, algum é feliz. Então, por isso que o item A já é o item correto aqui. Então, observe, se todos os artistas são felizes, em particular, algum artista aqui vai ser feliz. No item B tem, algum artista que não é funcionário público não é feliz. Ele está dizendo que o artista, ele está pintando, vou pintar aqui a região que ele está falando é dessa daqui, ó. Essa região de amarelo é um artista e ele não é um funcionário público, porque eu não pintei a parte de interseção aqui. Então, o artista que não é funcionário público está dizendo que não é feliz. Só que essa região de amarelo continua dentro da região de feliz. Ou seja, essa região tem que ser feliz. Ou seja, o artista que não é funcionário público vai ser uma pessoa feliz. Então, o item B de bola está um item falso aqui. E não importa se o artista é ou não um funcionário público, o artista sempre vai ser uma pessoa feliz aqui, conforme a nossa proposição. O item C de casa, algum artista funcionário público não é feliz. Se ele é artista, não importa se ele é artista, ele nunca vai ser não feliz, ele sempre vai ser feliz. Por isso que esse item aqui é um item falso. O item D, todo artista, tá aqui o artista,
feliz é funcionário público. Não, porque pode ser um artista que ele não é funcionário público. Aqui, ó, pode ter um artista aqui, pode ter um artista aqui, e ele não é um funcionário público e ele é feliz. Então esse item D também é um item falso, porque ele diz que todo, não é todo. Todo artista funcionário público não é feliz. Ele está dizendo que todo artista, ó, observe, ó, que artista não é feliz. A gente acabou de ver aqui que todo artista ele é feliz. Por isso que esse item também é um item falso. Então o item correto da nossa questão é o item A de aprovação no concurso da Prefeitura aí de Fortaleza. Vamos para a questão de número 9. Em certa empresa são verdadeiras as afirmações. Eu já vou colocar aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Qualquer gerente é mulher, nenhuma mulher sabe trocar uma lâmpada. Essa questão que eu já fiz na nossa última aula, se você não assistiu, você vai poder ver aqui a nossa solução. E se você já assistiu, você vai rever aqui. Inclusive, eu sugiro você pausar o vídeo e tentar fazer a questão, já que você já assistiu a minha última aula. Então, quando eu digo assim, ó, qualquer gerente é mulher, eu posso representar qualquer gerente é mulher da seguinte maneira, ó, qualquer gerente, esse círculo aqui vai ser os gerentes. E vai ser qualquer mulher aqui, então qualquer gerente vai ser mulher, eu posso colocar o círculo de vermelho representando a mulher. Então, vamos aqui analisar só essa primeira proposição, qualquer gerente é mulher. Se eu tiver aqui, ó, um gerente, eu já sei que ele vai ser o quê? Mulher. Por quê? Porque qualquer pontinho, qualquer elemento que tiver dentro do círculo gerente, automaticamente vai estar no círculo mulher. Então, qualquer gerente vai ser mulher. Agora eu te pergunto, qualquer mulher vai ser gerente? Não, porque eu posso ter uma mulher bem aqui, ó, que está fora do círculo do gerente. Então, não é qualquer mulher que vai ser gerente, mas qualquer gerente vai ser mulher. A próxima diz assim, ó, nenhuma mulher sabe trocar lâmpada aqui. Então, se nenhuma mulher sabe trocar lâmpada, eu vou colocar o círculo para representar trocar lâmpada fora. Vou colocar aqui, ó. Aqui seria trocar a lâmpada. Por que eu coloquei o círculo sem encostar no vermelho? Porque o círculo vermelho é um círculo da mulher. E o círculo trocar lâmpada é o verde. Eles não podem ter uma interseção, porque nenhuma mulher sabe trocar lâmpada. Se nenhuma mulher sabe trocar lâmpada, então posso dizer que pessoas que trocam lâmpadas não podem ser mulheres, tá certo? Então, pessoas que trocam lâmpadas aqui também não podem ser mulheres. Vamos aqui analisar agora os itens e observe que ele está pedindo aqui, ó, correta concluir. O que é correto concluir com base no nosso diagrama aqui? O item A tem algum gerente é homem. Bom, se ele é gerente, onde é que o círculo do gerente está? Está dentro do círculo mulher. Se ele é gerente, automaticamente ele é mulher. Inclusive, a informação aqui, a primeira diz que qualquer gerente é mulher. Então, esse item A aqui é um item totalmente falso. Vamos aí para o item B, que diz assim, ó, a gerente que sabe trocar uma lâmpada. Observe que o gerente, que é esse círculo preto, ele não tem uma interseção com esse círculo que é trocar a lâmpada. Se ele não tem uma interseção, então não existe nenhum tipo de gerente que consiga trocar a lâmpada. O item B também é um item falso aqui. O item C, todo homem sabe trocar uma lâmpada. Eu não posso afirmar que todo homem sabe trocar uma lâmpada porque não tem nenhuma proposição aqui, nenhum contexto que me diga isso. Eu sei que a mulher, ela não sabe trocar a lâmpada, mas isso não quer dizer que todo homem vai conseguir trocar a lâmpada, e é por isso que eu não posso marcar isso como sendo um item verdadeiro. Eu não posso dizer que isso é correto concluir com isso. O item D tem, todas as mulheres são gerentes. Bom, não são todas as mulheres que são gerentes. Eu coloquei aqui, ó, pode ter uma mulher, pode ter outra mulher aqui que não seja gerente, porque é possível estar aqui nesse espaço, nesse círculo vermelho, sem estar no círculo preto. Então, o item D é um item também falso aí, que nem uma nota de R$3. Então, o item correto por eliminação tem que ser o item E. Então, vamos ver o item E aqui, ó. Nenhum gerente sabe trocar uma lâmpada. Ora, nenhum gerente sabe trocar a lâmpada. Perfeito, por quê? Esses círculos não estão se interceptando. Então, qualquer que seja o gerente aqui, ele não vai saber trocar a lâmpada. Afinal de contas, todo gerente é mulher e nenhuma mulher sabe trocar a lâmpada. Por isso que o item correto é esse item aqui. Vamos aí para a questão de número 10. Considere a afirmação, toda pessoa que faz exercícios não tem pressão alta. Se eu quisesse, eu poderia até colocar essa proposição na forma do nenhuma. Como é que seria? Tiraria esse toda, tiraria esse não e colocaria o nenhuma. Ficaria assim, ó, nenhuma pessoa que faz exercício tem pressão alta. Porém, eu vou deixar a questão do jeito que está aqui, vamos ver o que é que o comando pede. Ó. De acordo com essa afirmação, é correto concluir que
Como ele não está pedindo a negação, eu vou atacar aqui com os diagramas. Eu vou colocar aqui o primeiro diagrama representando as pessoas que fazem exercícios. E eu vou colocar aqui o segundo diagrama das pessoas que têm pressão alta. Então, observe que nenhuma pessoa que faz exercício tem pressão alta. Da mesma maneira, nenhuma pessoa que tem pressão alta faz exercício. Mas isso, vamos ver aqui com os itens, qual vai ser o item correto. Observe que no item A tem assim, ó, se uma pessoa tem pressão alta, então não faz exercício. Então, se uma pessoa tem pressão alta, está dizendo isso, se a pessoa tem pressão alta, então quer dizer que ela não faz exercício? Exatamente, o item A é o nosso item correto. Por quê? Porque nenhuma pessoa que faz exercício tem pressão alta. Da mesma maneira, qualquer pessoa que tem pressão alta não faz exercício porque esses círculos aqui, ó, eles não estão se interceptando. No item B tem, se uma pessoa não faz exercícios, então tem pressão alta. Se uma pessoa não faz exercício, necessariamente ela tem pressão alta? Não. Por quê? Porque pode ser que essa pessoa esteja localizada aqui, ó. Essa pessoa, ela não faz exercício e também não tem pressão alta. É possível uma pessoa não fazer exercício e não ter pressão alta. Então, o item B é um item falso aqui. Vamos aqui para o item C. Se uma pessoa não tem pressão alta, então faz exercício. De novo, ó, eu posso pegar essa mesma pessoa não tem pressão alta e não obrigatoriamente ela faz exercício, porque ela não está no círculo do exercício aqui. Então, esse item C eu não posso dizer que é verdadeiro. O item D, existem pessoas que fazem exercícios e têm pressão alta. Ele está dizendo que tem pessoas que fazem exercício e tem pressão alta ao mesmo tempo. Não dá porque esses círculos aqui não estão se interceptando. Então, falso também. E o item E tem, não existem pessoas, aliás, não existe pessoa que não tenha pressão alta e não faça exercício. Existe sim, tá aqui essa pessoa, ó. Essa pessoa, ela não tem pressão alta e não faz exercício. Então, o item E também não é um item que eu posso concluir como verdadeiro. O único item correto aqui é meu item A de aprovação no concurso da Prefeitura de Fortaleza. Vamos para a questão aí de número 11. Considere a afirmação, todo homem é um homem feliz. Observe que nós estamos diante de uma proposição categórica. Nós temos aqui duas categorias, que é o do baiano e a categoria do homem feliz. Eu estou dizendo que todo baiano é um homem feliz. Uma afirmação logicamente equivalente é. Então, ele não está pedindo a negação, então não vou atacar essa ideia dos quantificadores lógicos aqui. Eu vou representar, na verdade, essa proposição utilizando os meus diagramas aqui. Se eu digo que todo baiano, aqui ó, o baiano vai ser esse círculo aqui, B, ele está dizendo aqui que ele é um homem feliz. Então, homem feliz vai ser esse círculo vermelho aqui, ó, homem feliz. Então, qualquer que seja o baiano, ele vai ser um homem feliz. Então, se eu tiver uma pessoa aqui, ó, inserida no círculo do baiano, vai estar automaticamente inserido no círculo do homem feliz. Porém, se eu tiver uma pessoa aqui inserida no círculo do homem feliz, não necessariamente ele vai ser baiano. Eu posso ter pessoas que são felizes que não são baianas aqui. Então, vamos aqui analisar conforme nosso desenho aqui, nosso diagrama lógico, qual vai ser o item mais coerente. No item A, temos aqui, ó, todo homem feliz é baiano. Olha só, todo homem feliz, ó, homem feliz é baiano. Não necessariamente que eu posso ter um homem aqui, ó, um pontinho aqui, um elemento, um homem feliz, que não é baiano. Por isso que o item B é um item falso. Olha só o item B. Um homem que não é feliz não é baiano. Então, qual seria um homem que não seria feliz? Seria uma pessoa que estivesse aqui fora, ó. Esse homem não é feliz. Ele não é baiano? De fato, ele não é baiano. Por quê? Porque esse ponto não tem como estar aqui dentro, ó. Como é que a pessoa ela não é feliz e ela seria baiana ao mesmo tempo? Não é possível, porque todo baiano é feliz. Então, se a pessoa realmente não é feliz, então ela não é um baiano, ou seja, o item B é o item correto dessa questão. No item C, quem não é baiano não é feliz. Ora, eu posso ter aqui ó, uma pessoa que não é baiana, tá vendo? Não é baiana e ela é feliz. Então, o item C é um item falso também. Um homem é baiano ou é feliz? Está dizendo que um homem tem que ser baiano ou é feliz. Observe que esse aqui, ó, essa pessoa não é baiano e também não é feliz, porque ela não está dentro do círculo do homem feliz. Ou seja, esse item D aqui também é um item falso. E no item E tem, um homem não é feliz ou não é baiano. Observe que se eu tiver uma pessoa aqui, ó, essa pessoa ela é baiana e ela também é feliz. Então, quando ele diz que um homem não é feliz ou não é baiano, está falso, porque eu posso encontrar uma pessoa que é baiana e é feliz. Ou seja, o único item correto dessa questão é o nosso item B de bola. Vamos aí para a questão de número 12. Se todo A é também B e nenhum C é B,
Então é verdade que, então vamos lá, vamos representar isso aqui com os nossos diagramas. Eu vou colocar aqui ó, o diagrama do A. Então esse aqui vai ser meu A, e o que ele está dizendo? Ó? Todo A é também B. Então o A aqui vai estar dentro do B. Então o diagrama do A está dentro do diagrama do B. E observe que o diagrama do C, que eu vou representar de azul, tem assim, ó, nenhum C é B. Então não existe interseção com o círculo do C com o círculo do B. Vou colocar o C aqui fora. Ó. O que é que a gente pode já concluir olhando para isso aqui? Observe que se eu tiver um elemento aqui no A, ele está automaticamente no B. Então eu posso dizer que todo A é B. Agora, se eu tiver um elemento aqui, ele vai estar dentro do B, mas não vai estar dentro do A. Ou seja, nem todo B é A. E observe também que qualquer que seja o elemento aqui dentro do B, não pode estar aqui no C, porque não tem interseção com o C. Qualquer elemento que estiver aqui dentro do A, não pode estar no C, porque não existe interseção entre o círculo vermelho, que é o A, com o círculo azul, que é o C. Agora, com base nessa análise que a gente fez prévia, a gente vai agora analisar as opções. E observe que no item A tem nenhum B é A. Ora, como assim nenhum B é A? Se todo A é B, então existem aqui Bs que são As. Ó. Por exemplo, esse pontinho aqui eu tenho um elemento que é B, porque ele está dentro do círculo preto, e ele também é A, porque ele está dentro do círculo vermelho aqui, que é o círculo do A. Então, nenhum B é A seria uma informação falsa. Aqui no item B, ó, nenhum A é C. Perfeito. Ó. Qualquer que seja o valor aqui que eu coloco aqui no A, não tem como ser o valor do C. Então, nenhum A que estiver aqui dentro vai ser C. Por isso que o item B de bola é o item da nossa questão aqui. Vamos para o item C, na verdade, aqui. Então, aqui é falso e esse aqui é o item correto da nossa questão. O item C tem assim, ó, nenhum A é B. Como assim nenhum A é B? Se eu tiver um A aqui, eu tenho automaticamente o B, porque todo A é um B. Então, aqui ó, é falso também. No item D, algum B é C. Vamos lá, algum B é C. Como é que pode ter algum B aqui e ser C ao mesmo tempo? Se eles não têm uma interseção, se eles não se cruzam, não tem como algum B ser o C. Então, isso aqui é falso também. E no item E tem algum A é C. Como é que algum A vai ser C se esse círculo vermelho do A não intercepta o círculo do azul aqui, que é o círculo do C? Portanto, algum A não tem como ser C. O item correto dessa questão, de fato, é o nosso item B de bola. Vamos aí para a questão de número 13. Considere verdadeiras as afirmações. Então, essa primeira aqui é verdadeira, essa segunda também é verdadeira. Vamos ler aqui a primeira afirmação. Todos os artistas são pessoas interessantes, é verdadeiro. E aqui, ó, nenhuma pessoa interessante sabe dirigir. É correto concluir que? Então, vamos novamente representar essas afirmações por meio dos nossos diagramas. Então, por exemplo, aqui, ó, todos os artistas, eu vou representar pela letra A, são pessoas interessantes, vou representar pela letra I. Nenhuma pessoa interessante, que é a letra I, sabe dirigir, vai ser a letra D aqui. Então, eu posso representar os artistas, que é a letra A, pelo diagrama aqui, ó, preto. Então, esse aqui seria os artistas. E observe que todos os artistas são interessantes. Então, esse círculo preto aqui vai ter que estar dentro do círculo das pessoas que são interessantes, que eu vou colocar de vermelho aqui, ó. Então, todos os artistas são interessantes. Agora, ó, ele diz aqui que nenhuma pessoa interessante, que é esse círculo vermelho, sabe dirigir. Se nenhuma sabe dirigir, então eu tenho que desenhar o círculo das pessoas que sabem dirigir aqui fora. Ó. Então, aqui são as pessoas que sabem dirigir. Observe que não tem interseção entre o círculo verde e o círculo vermelho e também não tem interseção entre o círculo verde e o círculo preto aqui. Então, com base nessa representação, a gente vai ler cada um dos itens e vai fazendo aqui as nossas análises para ver qual é o item falso, qual é o item verdadeiro. Aqui no item A tem assim, ó, todas as pessoas interessantes são artistas. Não, né? Por quê? Porque eu posso ter uma pessoa aqui que é interessante e não necessariamente é artista. Sempre que eu disser assim, ó, que todo artista é interessante, a volta nunca vai ser uma proposição que eu posso dizer com certeza que é verdadeiro. Então, todo artista é interessante, beleza, porque qualquer pontinho que eu colocar dentro do círculo preto vai estar dentro do círculo vermelho. Mas não é qualquer pontinho que eu colocar no círculo vermelho que vai estar dentro do preto. Por isso que eu não posso dizer que todas as pessoas interessantes são artistas. Então, isso aqui é um item falso. O item B, ó, algum artista sabe dirigir. Vamos ver, algum artista sabe dirigir. Não, né? Porque não existe interseção entre esse círculo preto e o círculo verde. Então, esse aqui também é o nosso item falso. Quem não é interessante sabe dirigir. Vamos ver. Quem não é interessante sabe dirigir. Peraí, e se eu tiver uma pessoa que não é interessante e não sabe dirigir? Então, observe que esse item aqui eu também não posso afirmar que é um item verdadeiro, porque eu posso ter uma pessoa que não é interessante e também não saiba dirigir. E o item D, ó,
toda pessoa que não sabe dirigir é artista. Então, toda pessoa que não sabe dirigir, automaticamente ela é artista. Bom, ela pode ser essa pessoa bem aqui, ó. Ela pode ser uma pessoa interessante, pode ser uma pessoa que nem seja interessante. Então, esse item D também é um item falso aqui. E o item E tem nenhum artista sabe dirigir. Perfeito. Ó. Qualquer que seja o artista que tiver aqui dentro, de fato ele não sabe dirigir, porque esses círculos eles não se interceptam. Por isso que o item correto dessa questão 13 é o item E. E observe o quão poderoso é esses diagramas. A gente consegue fazer essas análises e dizer quem é verdadeiro, quem é falso, só olhando aqui visualmente para esses diagramas. E a gente consegue matar várias questões, olha só, questões da FGV, que são questões extremamente difíceis. Vamos aí para a questão de número 14. A negação de todas as pessoas gostam de ler livros de aventura. Olha só, a negação. Ele quer saber que a negação dessa proposição. E se eu quero negar, observe que nós temos aqui um quantificador universal. Se ele é um quantificador universal, eu estou atrás de um quantificador existencial. Então, eu não posso marcar, por exemplo, o item B, porque o item B tem um quantificador universal. Eu não posso marcar o item C, porque ele é um quantificador também universal. Então, eu tenho que marcar um quantificador existencial. Então, eu só tenho que marcar ou o item A, ou o item D, ou o item E. Reduzir aqui as minhas opções a 3 possíveis candidatos. E observe que eu tenho aqui, ó, todas as pessoas gostam de ler livros de aventura. Quem seria meu predicado? Seria gostam de ler livros de aventura. Então, eu tenho que negar esse predicado colocando não gostam de ler livros de aventura. No item A tem, existem pessoas que não gostam de ler livros de aventura, já é o item correto dessa questão, porque ele colocou aqui, ó, o nosso quantificador de existência, existem pessoas que não gostam, bom, ele está negando aqui, ele está negando o meu predicado. Ó. Então, vamos ver aqui o item D, por que o item D está errado? Observe, ó, existe apenas uma pessoa. Esse apenas é que torna o item falso aqui, porque para mim negar, eu só quero que exista alguma pessoa, exista alguma quantidade, não precisa existir apenas uma pessoa para negar, entendeu? Então, apenas é que tornou o item falso, porque até ele colocou aqui, ó, o quantificador existencial e até negou aqui, ó, não gostam de ler livros de aventura. Ele fez tudo direitinho, exceto pela palavra apenas. Que o item é, existe apenas uma pessoa que gosta de ler livros. Aqui ele não negou, ó, ele não negou, observe que ele não negou o nosso predicado, e além do mais colocou o apenas aqui, o apenas deixa o item incorreto aqui. Então, o único item correto dessa questão é o nosso item A de aprovação, aí vamos aí para a questão de número 15. Considere falsa a afirmação 1. Quem é a afirmação 1? É esse daqui, ó, todos os alunos estudam, isso aqui é falso. Verdadeira a afirmação 2. Bom, é verdadeira essa afirmação 2, alguns professores estudam, isso aqui é verdadeira. Sendo assim, é correto concluir que, bom, já que ele me deu uma afirmação falsa aqui, vamos atrás da afirmação que é verdadeira. Como é que a gente faz para ir atrás da verdadeira? Se ele te deu uma falsa, você basta fazer o quê? Negar. Você nega a proposição que é falsa, que automaticamente você vai encontrar a proposição que é verdadeira. Como é que a gente faz para negar uma proposição que tem um conectivo aqui? Observem só, o meu quantificador universal. Basta ir atrás de um que tem um quantificador existencial. Bom, se eu tenho aqui todos, eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, existe. Eu posso colocar existe. O que é que existe? A gente vai olhar aqui, ó, existe os alunos. Ou eu posso colocar, inclusive, existe um aluno, por exemplo, existe um aluno. E aí eu tenho que negar o meu predicado aqui, ó, estudam. Colocar não estudam. Então, para mim negar isso ali e tornar a proposição verdadeira, eu boto existe um aluno que não estuda. No caso, eu tenho que colocar aqui, ó, que não estuda. Não estuda. Pronto, acabei de negar a minha proposição 1, que era falsa, e agora eu tenho uma proposição verdadeira. Ó. Existe um aluno, ou pelo menos um aluno que não estuda. Então, vamos analisar aqui as nossas opções e verificar qual é o item correto. Ó. Os alunos que estudam são professores. Eu não tenho aqui informações suficientes para poder concluir isso aqui. Ó. Ele disse que alguns professores estudam, beleza. E eu não posso, com base nisso, concluir que os alunos que estudam são professores. Então, isso aqui é um item falso. Qualquer professor que estuda é aluno. Eu não posso afirmar isso porque eu disse que alguns professores estudam e eu sei que existe um aluno que não estuda. Então, como é que eu vou, a partir dessas duas informações, concluir que qualquer professor que estuda é aluno? Então, é um item falso aqui. O item C, existe aluno que não estuda. Opa, existe um aluno que não estuda. Observe que está aqui dentro do meu
da nossa negação, que é um item verdadeiro, tá vendo? Ó, essa proposição é verdadeira, então esse item C está conforme a nossa negação aqui, é o item correto dessa questão. E o item D tem, todos os professores estudam. Não, apenas alguns professores aqui estudam. Não posso afirmar que todos estudam, então isso aqui é falso. Qualquer aluno estuda? Não, existe um aluno que não estuda, então eu não posso dizer que qualquer aluno estuda. Porque se eu já tenho um exemplo aqui de um aluno que não estuda, então eu não posso dizer que qualquer aluno estuda. Então esse item também é o item falso, portanto o item correto dessa nossa última questão aqui é o item C de casa. Bom pessoal, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixa de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotamatemática. A gente se vê na próxima, então valeu!